Olá pessoal, aqui quem fala é Matheus, estudante de jogos digitais na FATEC de Carapicuíba. Hoje nós vamos falar sobre uma aplicação prática da física nos jogos digitais, mais especificamente o tópico da balística. A balística, para quem não sabe, é o estudo da trajetória de projéteis. O nosso objetivo principal quando lidando com o movimento em jogos digitais é encontrar equações que governem o comportamento das posições x e y dos objetos, ao menos quando estamos tratando de jogos em duas dimensões. Em jogos com três dimensões, também temos que tratar da variável z. O que nós temos como primeira análise que podemos fazer da parábola descrita no desenho é que a componente da velocidade pode ser dividida em dois subcomponentes, um para x e o outro para y. Como que isso é feito? Usando trigonometria, nós temos que essa distância é o vetor vezes o cosseno do ângulo, ou seja, a componente x é a velocidade vezes o cosseno do ângulo alfa, e a velocidade y, ou seja, essa distância aqui, é a velocidade vezes seno do ângulo alfa. Essa é a primeira análise que nós podemos fazer. Na cinemática, essas componentes que nós acabamos de encontrar são representadas por dois movimentos distintos. Um é o movimento uniforme e o outro é o movimento uniformemente variado. Isso ocorre porque dos dois componentes apenas o y está sob o efeito de uma aceleração, enquanto o x evolui de forma constante. Então, a equação que descreve a posição x de um projétil lançado ao ângulo alfa com velocidade v é x é igual a v vezes o cosseno de alfa vezes o tempo. Essa é a nossa equação para o x. E para o y é v vezes o seno de alfa vezes t. Como a gravidade é um vetor agindo contrário, aqui agindo contrário ao y, ele é representado por um menos, tudo bem? Então nós temos aqui menos g t ao quadrado dividido por 2. Ok, estas são as nossas equações do movimento. Como isso poderia ser aplicado em jogos digitais? Bom, para nós termos uma ideia de como fazer isso, nós vamos fazer um programa simples em C que calcula a posição de um projétil disparado. Nós vamos precisar das variáveis float, velocidade, gravidade, ângulo alfa, o tempo que começa em 0, o x que começa, a posição x começa em 0 e a posição y que começa em 0 também. G, vamos atribuir a gravidade terrestre, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos pedir para o usuário digitar a velocidade do projétil e um scanf para pegar esse valor. Também para digitar o ângulo
alfa do disparo aqui nós temos V e A. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que o módulo de matemática do C, que já está incluído aqui, ele trata senos e cossenos com radianos e não em graus normais. Então nós temos que fazer essa conversão. A ficaria sendo igual a A vezes π dividido por 180. Tem uma razão para isso, mas eu não vou entrar em detalhes. É só um conceito que deve ser entendido para tratar com radianos, a conversão. O que nós temos desenhado aqui são equações em função do tempo. Todo o resto é constante, com exceção do tempo. Então o que nós precisamos é de alguma forma de relógio, que irá marcar o tempo e resolver as equações a cada incremento. Para isso a melhor escolha seria um loop do while, ou mesmo um while simples. Vou repetir o processo até que o projétil chegue ao chão, ou seja, até que ele atinja uma condição determinada. Então nós temos aqui do while, e a nossa condição vai ser se y, enquanto y for maior do que zero, que significa enquanto y não tiver chegado no chão ainda. Ele vai fazer as contas das equações que nós temos. X é igual a V vezes o cosseno de alfa vezes o tempo. Vamos incrementar o tempo aqui no final. E y é igual a velocidade vezes o seno de alfa vezes o tempo. Isso aqui tudo é uma coisa só. Menos g vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vou colocar tudo entre parênteses para não ter erro. Essas são as fórmulas que nós encontramos, que elas foram colocadas em forma de código. Então t vai ser incrementado, t é igual a t mais 0,1, para que nós tenhamos uma maior precisão. E vamos printar os resultados. Aqui. Posição, vamos colocar entre parênteses, %.2f, %.2f. Aqui nós vamos pegar duas casas decimais de precisão dos números float. E x e y, respectivamente. Vamos testar e ver o que acontece. Pequeno problema técnico aqui. Digitar a velocidade. Vamos digitar uma velocidade 50 metros por segundo a 45 graus. Aqui resolvi o problema. Era uma questão de colocar um igual aqui. Então, vamos testar o programa agora. Vou digitar uma velocidade qualquer. 10 metros por segundo a 45 graus. Ele vai dar uma lista de valores.
começando em 0, 0, ou seja, a posição inicial, e x e y vão crescendo até o momento, o x continua sempre crescendo, o y cresce até um valor máximo, e depois diminui de novo até chegar em 0, no caso ser menor do que 0, que 0 significaria que ele atingiu o chão. Se você plotar num gráfico esses números para x e y, vai encontrar uma parábola que lembra exatamente aquele desenho que nós fizemos. Vale lembrar que nos jogos digitais o y é 0 na parte superior da tela, não na inferior, como nos gráficos euclidianos. Então, para o resultado dar valores utilizáveis, nós temos que fazer o tamanho da tela menos o valor de y. Por exemplo, se a tela é 640 por 480, nós temos que fazer 480 menos y. Que aí, no caso, o resultado seria 10,45. Lembrando também, é claro, de trocar aqui para menor ou igual a 480. Nós testamos o programa e temos que é a mesma parábola de antes, mas agora começando embaixo da tela e fazendo essa trajetória. Nos valores de antes, a parábola estava fazendo essa trajetória. Fazendo essa continha, nós transformamos a parábola uma parábola que começa embaixo, ao invés de que começa em cima. Uma observação importante é que as equações estão usando as unidades do SI, o Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a distância está medida em metros e o tempo em segundos. Então, enquanto os números que estão exibidos aqui são bastante para provar o conceito, eles implicariam que 1 metro é igual a 1 pixel, ou seja, que grandes distâncias não vão ocupar muito espaço na tela, elas vão estar muito comprimidas. Se você estiver analisando tiros de canhão com quilômetros de alcance, isso não vai ser um problema. Mas se você estiver querendo fazer um simulador de futebol, onde nós usamos escalas mais humanas, que precisa de uma precisão de centímetros e não de metros, as escalas vão ficar muito incômodas e irrealistas. Isso pode ser resolvido criando-se uma constante, pode ser int, constante de escala, e setar ela igual a um valor. Por exemplo, quando eu seto ela igual a 20, ela vai multiplicar as equações de x e y por 20. Então aqui ficaria constante de escala vezes isso. E aqui ficaria menos constante de escala vezes. Isso faz com que o resultado dê uma parábola mais alongada, mais realista para escalas mais humanas, mais cotidianas. Por exemplo, num simulador de futebol, onde nós precisamos de uma precisão de centímetros e não de metros, uma constante de escala pode ampliar, pode desacumular o número de objetos ocupando uma pequena área, diminuir a densidade total da simulação. Então, se nós tivermos um caso onde x seja, por exemplo, 5 metros, nós teremos uma distância em pixels que seja 100. No caso, fica mais fácil discernir pequenos movimentos. Por exemplo, dá uma olhada aqui que a parábola ficou muito mais alongada. A parábola ficou muito mais alongada aqui, ela ficou muito mais fácil de discernir, ela ocupa um espaço muito maior numa tela. Bom, é isso, pessoal. A base da aplicação de física em linguagem de programação pode ser aplicada em jogos digitais. Espero ter ajudado e bons estudos para todo mundo. Abraço.